Bem-vindos ao segundo episódio do SalibaCast. Esse é um episódio especial que minha equipe de marketing fez uma surpresa para comemorar o meu aniversário, então é um episódio especial de aniversário. Eles trouxeram uma caixinha de perguntas com perguntas feitas pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas do meu círculo social, para eu responder para vocês. Então esse episódio vai ser um episódio comigo respondendo perguntas sobre a minha vida profissional e pessoal. Eu vou pegar perguntas que eu não sei, então são perguntas surpresa e eu vou responder para vocês. Eu espero que não tenham perguntas que eu vou ficar com medo. Mas tá aqui, tem uma caixinha cheia de perguntas que eu vou responder para vocês, então esse episódio é especial, aniversário da professora Saliba, no SalibaCast. Então me acompanhem para vocês saberem um pouquinho mais sobre mim. Eu vou começar com a primeira pergunta. Estou tremendo, não sei o que é. Espero que vocês não tenham me sacaneado. Bom, fácil, começo fácil. Primeira pergunta, primeiro papelzinho. O que você mais gosta de assistir? Nossa, primeiramente quem me segue sabe que eu sou corintiana maluca. Então a primeira coisa que eu mais gosto de assistir é me irritar com o Corinthians. Então sempre que tem jogo do Corinthians eu adoro passar raiva com o meu time. Mas tirando isso, eu gosto de relaxar assistindo Friends. Sim, sou uma senhora velha, eu já assisti 500 vezes Friends. E sempre que eu preciso, eu ligo lá no Friends, sei todas as falas, mas ainda assim eu dou belas risadas. Então o que eu mais gosto de assistir é Corinthians para passar raiva e Friends para relaxar. Segunda pergunta. Na sua família, alguém foi para a área do direito? Isso te influenciou? Qual ramo cada um segue? Na minha família, minha mãe é pedagoga, meu pai é engenheiro civil. Mas o meu irmão, ele foi para a área do direito. Ele trabalha com licitações. O fato dele ter ido para a área do direito me influenciou um pouco também, mas não tem ninguém na minha família. Quando eu falo para vocês que eu comecei a advocacia do zero, raiz mesmo, é do zero, nunca tive padrinho, nunca tive nada. Mas o fato do meu irmão ter feito direito me influenciou sim, porque fez com que eu conhecesse um pouquinho a área, então eu segui nessa área e estou aí até hoje, vocês sabem, vocês me acompanham. Então essa foi a minha segunda perguntinha. Deixa eu mexer aqui, o potinho da fortuna. Que tipo de música você gosta de ouvir? Ano passado, na minha festa de aniversário, tocou as músicas que eu gosto de ouvir. E aí tinha um jovem na minha festa de aniversário que ele falou, nossa, só toca músicas flashback. E eu me sentia a própria velha. Eu gosto de ouvir pop rock internacional, anos 90 e 2000. E isso não é flashback, tá? Flashback é anos 60, para que vocês não saibam. Outra perguntinha, como é a vida depois da viralização? Você testou a receita de pamonha? Para quem não sabe, eu tenho um vídeo viralizado, 3 milhões de views, galera. E por conta disso, hoje eu tenho mais de 20 mil seguidores. Como que é a vida depois da viralização? Pô, tem uma galera que me para na rua, pede para tirar foto. Mentira. Não tem nada disso, mas eu ganhei muitos seguidores. Muitas pessoas, assim, muito legais que conversam comigo direto, contam as histórias delas, pedem para tirar dúvidas e isso, para mim, é maravilhoso. E se eu testei a receita da pamonha, não testei, eu vou contar uma história para vocês. Eu não gosto de pamonha. Eu amo o cheiro, mas eu detesto pamonha. E os meus seguidores, o pessoal que comenta muito o vídeo, que deu 3 milhões de views, falaram que essa receita não é uma boa receita. Inclusive, se você quer saber, dentro do vídeo tem várias receitas de pamonha. Então, se você quiser testar receitas de pamonha, é um ótimo vídeo, tá? Vou tirar mais uma perguntinha da caixinha do mistério. Próxima pergunta. Como você vê no futuro tanto sua vida familiar e profissional? Eu gosto dessa pergunta, hein? Primeiramente, eu me vejo rica. Estou trabalhando para isso. Rica na praia, tomando uma caipirosca. Eu me vejo uma mãe bem de vida, né? Quando a gente fala rico, na verdade é rico de coração, né? Tendo uma vida estável na praia, sim. Eu quero estar na praia no meu futuro. E minha vida profissional já estabilizada, sendo um pouquinho mais, uma advogada um pouquinho mais de renome, apesar de aqui no meu estado eu já estar conhecida, mas eu espero que no país inteiro eu já seja uma advogada trabalhista conhecida, principalmente no Nordeste, porque é lá que eu quero morar, com os meus filhos, quem sabe, né? E é isso. É isso que eu imagino para o meu futuro. Vamos lá, outra pergunta. 3 outras profissões que você teria se não fosse advogada. Primeiro, eu seria jogadora de futebol. Segundo, eu seria nadadora. E terceiro,
Quando eu era criança, eu queria ser modelo, mas eu acho que todas as crianças que já quiseram ser modelo. Mas como vocês podem perceber, eu sou muito alta. E isso nunca aconteceria na vida. Então, acho que são essas 3 profissões. Na realidade, eu só pensei nessas 2 profissões. Eu sempre fui muito atleta, então acho que eu seguiria essas profissões. E eu realmente quis seguir a profissão de jogadora de futebol. Eu só não segui porque naquela época era uma profissão super desvalorizada. Então, teria que ir para os Estados Unidos e tudo mais, não tinha grana. E não deu certo. Mas eu amo a advocacia e sou muito feliz, e ainda bem que não deu certo. Mas eu jogo meu futebolzinho ainda até hoje. Inclusive, atenção seleção brasileira, se precisar, estamos aí, viu? Ó, outra pergunta. No dia a dia, quão estressante é e o que você gosta de fazer para se divertir e relaxar de verdade? Bom, a advocacia é uma profissão bastante estressante porque a gente lida diariamente com problemas, né? A gente está aqui para resolver problemas. E eu sempre falo para vocês que não é sempre que a gente consegue resolver os problemas. Inclusive, você vê muito na internet que se vende o glamour da advocacia, mas ninguém explica que a advocacia não é só glamour. A gente vive dando respostas negativas para os nossos clientes, porque isso acontece direto. Então, isso é muito estressante. Às vezes, a gente não consegue entregar para o cliente aquele resultado que ele queria. Isso é frustrante. Então, a advocacia, ela é cansativa às vezes. Ela é maravilhosa, mas ela é estressante. Então, o que eu faço para me divertir, relaxar, eu amo jogar meu futebolzinho, ir na academia, malhar, ler um livro, assistir Friends. Então, são as coisas que eu gosto de fazer para relaxar um pouco, ficar com a família, e eu acho que isso ajuda bastante. E é preciso. Os jovens advogados que me seguem, vocês precisam ter uma válvula de escape. Tá muito na moda aí, beach tênis, então assim, ou vai no cinema, descansa, vai ler um livro, porque isso é extremamente necessário. A advocacia ela é maravilhosa, mas acho que como qualquer outra profissão, tem momentos que cansam. Então a gente precisa ter uma válvula de escape. Vamos ver. Estamos cheios de perguntas. Outra pergunta. Já teve momentos em que você quis desistir da profissão? Então, graças a Deus, não. Nunca quis desistir da minha profissão. Eu amo a advocacia e são momentos difíceis. Já tive momentos difíceis, cansativos, que eu pensei que talvez eu deveria mudar algumas coisas na minha profissão, talvez ir para outras áreas, mas eu nunca quis desistir da minha profissão. Eu amo muito o que eu faço e vou seguir até o fim. Vamos lá, mais uma pergunta. No ensino médio, você já pensava na advocacia ou cogitava outra coisa? Então, eu vou contar para vocês a história de como eu decidi ser advogada. Na 8ª série, teve uma atividade de debate. E foi ali que eu falei, nossa, é muito legal debater teses e conceitos e ideias e opiniões. E debater no sentido de cada um ter ideias diferentes e você conseguir argumentar com a sua ideia diferente e depois uma pessoa decidir. Na realidade, ninguém estava certo e ninguém estava errado. Era só quem conseguia convencer melhor. E isso eu achei fantástico. Quem tinha o poder de argumentar melhor. E eu achei fantástico e foi ali que eu entendi que eu acho que eu quero seguir essa profissão, que era advocacia. Então, foi na 8ª série que eu decidi que eu queria ser advogada. Mas a gente é muito novo, a gente nunca tem certeza, né? Mas foi ali que eu decidi, falei, vou seguir essa profissão. Já que eu não vou ser modelo, eu vou ser advogada. Outra pergunta. Só perguntas boas, hein? Conte como foram os primeiros chefes. Te orientaram ou te jogaram para se virar? O meu primeiro chefe, ele era uma pessoa... Todos os meus chefes foram muito bons, mas o meu primeiro chefe, ele me jogou para me virar. E isso até certo ponto foi muito bom, porque eu tinha que correr atrás, eu tive que aprender sozinha. Então, assim, eu lembro muito bem, eu estava em Brasília e o Fórum Trabalhista de Brasília era gigantesco e eu não conhecia os clientes, porque a gente tinha muitos clientes, acho que nem o meu chefe conhecia os clientes, e a gente tinha que chegar no fórum e gritar o nome da pessoa. Ia numa salinha que estava, João da Silva. E aí a pessoa levantava, sou eu. E aí você sentava lá e explicava para o cara o processo dele ali na hora, 10 minutos, meia hora antes da audiência. E eu nunca vou esquecer a minha primeira audiência de instrução, que o meu chefe chegou e falou, você vai fazer uma audiência de instrução. Eu falei, beleza, eu vou assistir com o senhor antes? Ele falou, não, você chega lá, você entra na sala e fica assistindo audiências antes. E vocês sabem, quem é advogado sabe, quando você assiste uma audiência que você não se preparou antes, você nem sabe sobre o que é, você não entende nada. Eu cheguei lá, fiquei assistindo, não entendi nada. Na minha hora eu não sabia nem onde que eu tinha que sentar, o que eu tinha que fazer. E os juízes e os advogados, eles sentem o cheiro do medo do advogado jovem, né? Foi horrível,
mas eu aprendi na marra. Depois eu tive um outro chefe que foi maravilhoso, mas ele também fazia eu aprender na marra, ele não me dava nada de mão beijada. Então, assim, foram pessoas maravilhosas, mas eles me jogaram para me virar. E graças a Deus eu consegui e isso foi muito bom. Mais perguntinhas. Vamos lá. Como você se sente sendo professora? E quando seus alunos são aprovados? Nossa, eu sinceramente, eu amo ser professora. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professora de inglês quando eu fazia faculdade. E eu dava aula de inglês, eu nunca fiz estágio de direito. E porque eu precisava pagar, né, uma parte da faculdade. Uma parte era bolsa, porque eu jogava futebol, e a outra parte eu tinha que ajudar a pagar, então eu dava aula de inglês. E eu já amava, quando eu dava aula de inglês, nem parecia que eu estava trabalhando. E aí eu realmente encontrei o que eu mais amava fazer, que era ser professora. E graças a Deus deu tudo certo na área do direito. E dar aula na universidade é sensacional, os alunos são incríveis. É assim, gratificante, às vezes eu saio do escritório cansada, eu vou dar aula, parece que eu renovo. E quando meus alunos são aprovados na OAB, nossa, é uma sensação inexplicável, porque você fala, nossa, eu contribuí para que essa pessoa seja um advogado. É assim, eu não tenho nem palavras para explicar. É coisa de outro mundo, assim, eu sinto que eu sou alguém no mundo, eu fiz alguma coisinha no mundo, pelo menos assim, tô deixando uma marquinha mínima que seja no mundo, então assim, eu amo. Se um dia der certo, eu gostaria de ser só professora. Quer dizer, não sei se eu conseguiria largar a advocacia, é gostoso demais também. Outra pergunta, você acha que vale a pena fazer várias coisas ou se especializar apenas em uma? Isso aqui eu adoro responder e eu falo sem dúvida nenhuma. A melhor coisa que existe é você se especializar em uma área só. É aquela máxima que todo mundo fala, quem faz tudo não faz nada direito, né? Você precisa escolher uma área que você tem mais afinidade ou uma área que você está trabalhando para você se especializar. Não adianta, você faz várias coisas e, no final das contas, ninguém confia em quem não é especialista. Ou quando você é especialista em alguma coisa, você pode cobrar mais caro por ser especialista. E você vai saber mais sobre aquela área específica também. Então, assim, se especialize, procure uma área que você tem mais afinidade. Não adianta também você falar, direito tributário dá muito dinheiro, eu vou me especializar. E você não tem a menor afinidade com aquilo. Imagina, criminal, dá muito dinheiro, mas eu não tenho a menor afinidade com isso. Então, não teria por que eu me especializar nessa área se eu não teria a menor afinidade. Então, procurem coisas que vocês têm afinidade também. Não adianta pensar só no dinheiro. A internet ensina muito sobre dinheiro e vocês às vezes se esquecem disso. A advocacia não é só sobre dinheiro, é sobre o cliente, atendimento e fazer um bom serviço. Vamos lá. Outra perguntinha. Como é equilibrar a vida profissional com o restante da vida, os amigos, o futebol? Olha, eu confesso que tem horas que eu me perco um pouco. Eu sou um pouco workaholic. Se deixar, eu fico aqui todos os dias trabalhando até 9, 10 horas da noite. Porque realmente eu gosto muito do que eu faço. Mas a sorte é que às vezes a gente cansa também, né? E aí quando eu canso, eu penso, poxa, eu acho que eu preciso descansar. Mas eu coloco as minhas outras coisas, fora o trabalho, como compromisso também. O futebol, eu coloco compromissos na minha vida, por exemplo, ir no cinema. Toda quinta-feira eu gosto de sair para jantar. Geralmente, quarta-feira eu vou no cinema. Então, eu coloco isso como se fosse compromisso, porque senão a cabeça não aguenta. Então, eu tento ao máximo equilibrar, mas eu sou uma pessoa que é um pouco workaholic. Se deixar, eu ficaria aqui o tempo todo. E graças a Deus, eu adotei um gato. Então, eu também não posso ficar aqui o tempo todo, senão, coitada do meu gato. Então, eu adotei um gato para ele não deixar que eu fique aqui o tempo todo. Até porque vocês sabem, quem trabalha muito não é saudável, a gente precisa fazer outras coisas na vida. O cérebro precisa refrescar um pouco. Outra pergunta. Quais são as coisas que você mais gosta de comer? Tem muitas coisas que eu gosto de comer. Mas assim, eu amo camarão. Mas se eu morasse no Nordeste, eu ia falar que eu amo lagosta, lógico, né? Se eu pudesse. Mas eu amo camarão, qualquer coisa que tenha camarão. Camarão alho e óleo, camarão frito, bobó de camarão, estrogonofe de camarão, que é a melhor junção do mundo. Agora, pantaneira que sou, eu vou falar pra vocês que eu amo um churrasco. E eu sou churrasqueira, eu sei fazer um churrasco, tá? Não é o melhor churrasco do mundo. Não veio me falar pra mim sobre o churrasco, não sei o que lá. Mas eu sei fazer um churrasco e eu amo. Então, se você me der camarão ou churrasco, delícia.
E aí vai vir os meus seguidores falarem, mas e a esfirra? Porque direto eu como esfirra com Coca-Cola. E eu amo esfirra também. Minha família é libanesa, né? Então, vocês podem me dar esfirra direto. Quem quiser, depois eu vou deixar meu endereço aqui. Vocês podem me mandar esfirra com Coca-Cola. Vai me alegrar bastante. Mas quem quiser me mandar carnes também para eu fazer um churrasco, eu não acho ruim. Camarão também. Mas assim, minha comida favorita hoje é camarão. Depois um churrasquinho que é maravilhoso. Ó, tá acabando, hein? Pergunta. O que você tem a agradecer por todos os seus anos de vida até aqui? Nossa. Tenho que agradecer muitas coisas. Eu até fico um pouco sem palavras, porque no comecinho, quando eu respondi sobre eu ter feito tudo do zero, foi realmente tudo na unha mesmo, né? O escritório, o Saliba Advocacia, quem eu sou hoje, foi tudo na unha. Mas não significa que eu fiz tudo sozinha. Eu tenho uma família por trás, tenho pessoas que sempre me apoiaram. E, obviamente, eu tenho que agradecer a Deus, que sempre conversou comigo, falando, continua, você está no caminho certo. A minha família, que sempre esteve do meu lado, apoiou as minhas loucuras. Sabe aquela história de, tá com medo? Vai com medo mesmo? Eu brinco com a minha mãe que falo, todas as decisões que eu tomei na vida foram na loucura. Por exemplo, mãe, eu vou sair desse escritório, eu vou abrir o meu. Mas será que eu tenho dinheiro? Filha, tenta. Por que não? Mãe, eu acho que eu vou contratar uma estagiária, mas eu não sei se o dinheiro vai dar. Filha, tenta. Mãe, eu acho que eu vou comprar um lugar para montar o meu escritório. Filha, tenta. Então, assim, foi tudo na loucura. Às vezes a gente precisa ser um pouco louco. Mas, obviamente, tudo isso porque eu tinha um apoio da minha família, da minha mãe. Então, o que eu tenho para agradecer por todos os meus anos de vida até aqui? Principalmente saúde, né? A família que eu tenho, o apoio que eu sempre recebi de todo mundo. Eu tenho que agradecer a equipe que eu tenho. Ninguém faz nada sozinho. O meu marketing maravilhoso, que esteve comigo desde o começo, desde 2000 que a gente está junto, 2020, 21, antes da pandemia. Enfim, a gente está caminhando aí há muitos anos juntos, então, nossa, eu não tenho muitas palavras para dizer. Eu só tenho a agradecer a tudo que aconteceu na minha vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, porque acho que as coisas ruins são um aprendizado, fazem a gente crescer, se fortalecer e agradecer as energias positivas que acho que Deus, a espiritualidade, tudo foi jogado para cima de mim e o apoio que eu recebi de todas as pessoas que me amam. Então eu tenho só muito a agradecer. E saúde, porque eu tô ficando velha e a saúde não é mais a mesma, mas ela continua aqui, graças a Deus. Outra perguntinha. Vamos lá. Qual foi a viagem que você mais gostou de fazer? Sem dúvida nenhuma, a viagem que eu fui para a Europa. Vocês que me acompanham há mais tempo, vocês me seguiram pela Europa. E eu não posso deixar de dizer que foi na Europa que eu fui pedida em casamento. Então, inclusive foi em Roma, o lugar que eu mais amei foi a Itália. Quem tiver oportunidade, fica a dica. Roma é o lugar mais histórico, mais incrível que tem. Você se perde naquelas ruazinhas e você se perdeu num lugar histórico, do nada. Teve um dia que eu realmente me perdi e eu parei do nada, tinha um cara cantando uma ópera num templo, sei lá do quê, do rei de Roma, não sei o que lá. Incrível, eu estava perdida e o cara estava cantando uma ópera. Então foi a viagem mais incrível que eu fiz. Fui para a Alemanha, fui para outros lugares incríveis. Então não tem como negar que a Europa foi um dos lugares mais incríveis que eu fui. Mas quem me segue sabe que eu amo o Nordeste. Então, assim, segundo lugar, qualquer lugar do Nordeste que eu já fui. Outra perguntinha. Quando começou o direito, qual área pensou primeiro em atuar e qual descartou de cara? Eu descartei de cara criminal, penal. Nunca gostei, nunca me identifiquei. Sempre fui ruim na faculdade. Último semestre, só Deus sabe o tanto que eu tive que estudar. E eu acho que a professora, obrigada por isso, professora, teve que me dar... Acho que ela me deu uma nota para passar, porque era o último semestre. E qual área eu pensei em atuar primeiro foi direito civil. A gente não entende muito quando a gente está na faculdade. Direito do trabalho foram poucos semestres, eu não curtia muito, não me dava muito bem com a professora. Então eu pensei em ir para a área do direito civil, que é muito amplo. Então assim, eu posso fazer tudo lá. Tudo que eu quiser, mas a gente é um pouco juvenil nesse pensamento, né? E aí quando a gente sai, a gente vai pensando, poxa, preciso me especializar, ou comecei a trabalhar numa área, vou
vou estudar um pouquinho mais essa área. E graças ao bom Deus, eu caí de paraquedas no direito do trabalho e continuei lá forçadamente, porque eu queria sair, mas Deus me deixou lá e graças a Deus eu tô aqui até hoje. Desculpa, direito civil, mas não foi dessa vez. E a última pergunta, galera. Como você era quando criança? Cara, eu tô para dizer que eu acho que eu era uma criança meio chata, porque eu era uma criança um pouco séria. A minha tia fala que ela fazia tudo e pulava e gritava e tudo e eu não ria de nada. Eu acho que eu era uma criança um pouco séria e eu sou a filha do meio. Então o meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova, eles se matavam, brincavam de lutinha e eu falava, ó, se vira. E minha irmã começava a chorar e se vira, não tenho nada a ver com isso. Então como eu era a filha do meio, eu não queria me meter muito nos problemas dos outros. Então eu acho que eu era uma criança mais quietinha, mais na minha, um pouco mais séria. Mas eu era uma criança feliz, com certeza. E lá na minha casa todo mundo fazia muitos esportes, então a gente era muito focado, muito questão de horário, todo mundo muito certinho. Mas eu era uma criança mais séria um pouco. Mas tá bom, eu era uma criança feliz, tenho certeza que eu era uma criança feliz. Hoje uma adulta feliz também. E foram essas as perguntas da minha equipe de marketing no SalibaCast especial de aniversário. Se você quiser saber mais sobre mim, obviamente você que me segue nas minhas redes sociais, você pode me fazer várias perguntas. E aí, dependendo da pergunta, eu vou decidir se eu vou responder, né? Mas fique à vontade para perguntar o que você quiser. É isso. Esse foi o segundo episódio do SalibaCast especial de aniversário. Me deem parabéns. Tá? Não vou falar quantos anos eu estou fazendo. Se você quiser chutar a idade, você chuta baixo para não me deixar triste, tá? E fiquem ligados que logo mais teremos mais um episódio do SalibaCast.